Estamos chegando com o J1 desta terça-feira, 15 de janeiro. Obrigada pela audiência e pela companhia de sempre. Você já sabe, tem informação, prestação de serviço e, claro, a sua participação ao vivo com a gente. É só mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Na edição de hoje, a gente fala de mais uma história de violência contra a mulher em Valparaíso. O ex-companheiro colocou fogo na casa dela e a ameaçou de morte. E hoje pela manhã aconteceu o velório e o enterro do guarda municipal morto no fim de semana quando chegava no trabalho aqui em Lusiânia. E você vai ver ainda. É grave o estado de saúde da menina de 11 anos que foi atropelada por um caminhão. O Ministério Público deve apresentar nova denúncia de abuso sexual contra o médium João de Deus. A história da dona Alzenira, que tem diabetes, ficou cega há 3 anos e passa por necessidade. Olá, muito boa tarde. Foi enterrado agora há pouco o corpo do guarda municipal que foi assassinado na porta de uma escola em Lusiânia. Ele tinha acabado de chegar para trabalhar quando foi surpreendido pelos criminosos. Agentes da Guarda Municipal seguiram em cortejo até o cemitério Jardim da Consolação, onde estavam a família e amigos do vigilante. Todos ainda sem acreditar no que aconteceu. Mas a gente só quer a justiça. Fica saudade agora, né? Enorme. Em nome do pai de família, que infelizmente a gente vamos chegar em casa, depois de tudo aqui, não vamos ter mais ele. Não vamos ter mais meu pai. Josemiro Ferreira da Costa, de 57 anos, foi assassinado a tiros no início da noite de domingo, quando chegava para trabalhar na escola rural Hortência Maria Felácio, no Jardim Bandeirantes. Testemunhas disseram que 2 homens chegaram de carro e desceram atirando. Miro, como era conhecido, trabalhava como guarda patrimonial da escola há 24 anos. Ele tinha um legado e uma perda irreparável, tanto para a guarda municipal como para a família. Uma vez que ele deixa aí 8 filhos, né? Filhos já todos casados, adultos, vários netos. Então é uma perda para o município, uma perda para a família, uma perda para a guarda, para a família GCM. A polícia já deu início às investigações. O delegado acredita que os autores do crime sejam os mesmos que explodiram durante a noite o cofre de um posto de combustíveis na BR-040. Pelo que nós levantamos, as semelhanças do veículo que foram utilizadas neste homicídio e depois na explosão do caixa lá no posto, eles são bastante parecidas. A gente acredita que possam ser os mesmos autores e não que esses crimes tenham alguma relação, mas que podem realmente ser os mesmos autores. Queremos justiça, nós queremos que esse crime não fique impune. O Josemiro era casado, tinha 8 filhos e 21 netos. E a polícia prendeu ontem um homem em Cidade Ocidental. Emerson Teles, de 19 anos, estava com uma moto com a numeração raspada e a placa adulterada. No momento da abordagem, ele tentou fugir e foi pego pela polícia. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Cidade Ocidental. E 2 homens foram mortos em abordagens policiais ontem à noite em Goiânia. Um deles estava em um carro roubado, o outro é suspeito de ter assaltado um comércio. A câmera de segurança mostra o homem armado rendendo o balconista e pegando o dinheiro do caixa. Um cliente que não percebe a ação se aproxima e também é roubado. Guilherme José Silva Nogueira, de 28 anos, foi encontrado pela PM no setor Pedro Ludovico e acabou baleado depois de trocar tiros com os policiais. Em outro caso, no setor das Nações Extensão, a rua ficou interditada para o trabalho da perícia. Um suspeito que estava sem documentos foi baleado neste terreno baldio. Em patrulhamento no Jardim Vera Cruz, policiais da Rotan identificaram que ele dirigia o carro dessa fotógrafa, roubado por 2 homens no setor aeroporto no último dia 10. Eles disseram que se eu gritasse, se eu tentasse alguma coisa, eles iam atirar, eles estavam com a arma na minha cabeça e que eles não tinham medo de matar. E mandaram entregar o celular, mandaram entregar a bolsa, eu entreguei tudo. Eles falaram que só queria o carro, mas pediram todas essas coisas. A placa do carro foi adulterada para despistar a polícia. Os agentes contam que ao receber voz de prisão, o motorista teria acelerado para tentar fugir.
Na versão dos PMs, a perseguição durou mais ou menos 5 quilômetros. Ainda segundo a polícia, o suspeito armado com um revólver calibre 38 já saiu atirando, por isso acabou baleado. O que ainda não se sabe é se ele é um dos homens que participaram do roubo do carro da fotógrafa na semana passada. No outro dia que eu fui trabalhar, eu tive uma crise de pânico. É uma situação difícil, né? É traumático. Mudando de assunto agora, trabalhar no Gama tem sido uma tarefa difícil. Comerciantes dizem que são reféns dos bandidos. 4 bandidos armados roubaram todos os celulares desta loja no setor de indústrias do Gama. Eles amarraram as mãos de funcionários com lacres de mercadorias. Os assaltantes também levaram a bolsa de uma cliente. Os bandidos estavam em um carro roubado que foi abandonado logo depois do assalto na quadra 1 do setor sul. Os policiais montaram um cerco por aqui, mas eles conseguiram fugir. Em outubro, mostramos que este posto, bem ao lado da loja, foi atacado por ladrões. 2 homens arrombaram parte do cofre e jogaram um explosivo, detonado segundos depois. Os bandidos levaram R$18 mil em dinheiro. Este comerciante diz que a loja dele, no centro do Gama, também tem sido alvo dos bandidos. Aqui já teve um arrombamento, né, com prejuízo de levar a mercadoria. E em dezembro teve uma tentativa. Meu carro já foi roubado aqui também, então foi levado, então isso também é frequente. Essa farmácia foi assaltada 2 vezes em um mês. Em um dos assaltos, o bandido finge que é cliente. Na volta ele mostra a arma, pega o dinheiro e ainda confere se tem mais. A gente fica com medo, né? Chega aqui o tempo todinho, olhando pros lados, olhando na câmera do lado de fora. É sempre na porta, vigiando o tempo todo pra ver se a gente não corre o risco de ser assaltado novamente. Na semana passada, 2 homens com um pé de cabra arrombaram uma pastelaria no setor leste do Gama. Eles levaram uma televisão. A mesma dupla aparece assaltando um bar na quadra 21, também no setor leste. Eles levaram 3 TVs e bebidas. Os moradores dizem que a insegurança também é grande nos estacionamentos. É risco total, aqui é horrível aqui. A gente olha para todos os lados, será que vão roubar a bicicleta da minha filha? Será que vão nos fazer mal? A gente quer um pouco de paz, a gente quer paz. Assim, a gente anda com medo, muito medo. A bolsa é dentro de uma sacola, para o pessoal não ver o que eu estou levando, entendeu? Porque se deixar assim vacilando, eles vão e carrega mesmo. Na Asa Sul, câmeras de segurança gravaram essa cena. O homem usa uma pedra para quebrar a janela da caminhonete e leva uma mochila com dinheiro, roupas e documentos. O crime foi sábado às 2 da tarde. No domingo, um barco de festa foi alvo de ladrões no setor de Clubes Norte. Um homem abaixado entra. Em seguida, volta acompanhado de outro. Segundo testemunhas, o alarme tocou e eles não conseguiram levar uma TV de 42 polegadas. A Polícia Militar do DF disse que o policiamento nas regiões é planejado de acordo com o mapeamento dos locais onde há mais crimes. Por isso é tão importante que as pessoas registrem a ocorrência. A PM acrescenta ainda que prende criminosos, mas muitos são colocados nas ruas sem a ressocialização necessária. E é grave o estado de saúde da menina de 11 anos que foi atropelada por um caminhão, junto com o irmão de 8 anos, na GO 222, em Nerópolis, no fim de semana. O menino morreu no acidente e foi enterrado ontem. No vídeo divulgado pela polícia, o momento em que a bicicleta com os irmãos é arrastada pela carreta que saía da GO 222 e pegava a GO 080, no perímetro urbano de Nerópolis. O motorista do bitrem, que carregava 51 toneladas de milho, disse que não viu as crianças na bicicleta, que ficou retorcida. O corpo de Divino de Souza Sena, de 8 anos, chegou ao cemitério de Nerópolis no fim da tarde dessa segunda. Paloma Rebeca Sena, de 11 anos, irmã do Divino, segue internada no UGOL. Paloma fez aniversário no dia do acidente. A mãe das crianças veio do Pará em busca de uma vida melhor para toda a família. Eu vi na oportunidade de conseguir uma melhora para meus filhos e vou arrumar. Só não vou arrumar porque Deus tirou um, mas Deus me deu a vida da outra. A polícia já ouviu a mãe das vítimas e o motorista que se envolveu no acidente. Não houve nenhuma omissão de cautela por parte dele, uma omissão de socorro que legitimasse uma prisão em flagrante. No cruzamento onde aconteceu o acidente, as vias são estreitas e os caminhoneiros têm que fazer a curva bem aberta para seguir caminho. Quem passa por aqui, ó, por exemplo, e quer andar sobre a faixa de pedestres,
tem dificuldade. Até porque a própria sinalização, vejam só, está completamente apagada. Por causa do grande movimento de caminhões e carretas, o asfalto está cada vez mais desgastado, dando lugar aos buracos. Ramon trabalha na esquina onde as crianças foram atropeladas. Essa questão do anel viário, trazer por fora da cidade esse trânsito mais grosso, que é o pessoal de fora, e aqui nessa avenida principal deixar mais o pessoal de dentro da cidade que trafega mais por aqui. E diminui muito caminhão, veículo pesado. Hora da nossa primeira rodada de participações aqui no J1. Você de toda a região do entorno pode participar. Anota aí o número do nosso WhatsApp, o 984424000. Participação aqui no telão. Fernando Silva, lá de Águas Lindas. Aqui em Águas Lindas também sofremos com a quantidade de lotes baldios e cheios de mato. Falta fiscalização e bom senso dos proprietários, um assunto que a gente sempre está voltando, né? Vamos ver a próxima mensagem. Marluce Guimarães, lá de Cristalina, sempre ligados no J1. É uma vergonha ver a quantidade de cidades que sofrem com a falta de asfalto. Realmente, está aí a reclamação da Marluce. E agora a Lucélia de Lusiânia. Boa tarde. Esse caminhão se encontra estacionado numa esquina há mais de 3 meses, quebrado, atrapalhando a visualização dos veículos na rua Visconde de Araguaia, Parque Estrela d'Alva Zero. Está correndo risco grave de acidente. Peço ajuda com urgência. Ela mandou aqui a foto desse caminhão. Vamos ver a foto que a Lucélia tirou? Olha só, realmente, né, um veículo ali já destruído e continua ali atrapalhando até com perigo de causar acidente aí para os motoristas, né? Obrigada, Lucélia. E veja a seguir, moradores de Cidade Ocidental reclamam de uma ponte que não tem proteção e está provocando acidentes. E ainda, o Ministério Público deve apresentar nova denúncia de abuso sexual contra o médium João de Deus. Nós voltamos já. J1 de volta para falar de mais uma história de violência contra a mulher. A vítima foi agredida em Valparaíso pelo ex-companheiro e mesmo com medida protetiva, o homem teria colocado fogo na casa dela, além de fazer ameaças de morte. Agora ela pede socorro. Da casa ficaram de pé só as paredes. Tudo que estava dentro foi destruído pelo fogo. Móveis, eletrodomésticos, roupas, o esforço de uma vida. Era tudo que eu tinha, ele tocou fogo em tudo, queimou tudo. Não deu para salvar nada. Quando eu cheguei em casa, cheguei do trabalho, já estava tudo queimado. A vítima diz que foi o ex-namorado quem colocou fogo na casa. Tem 2 anos que ela terminou o relacionamento, mas as ameaças não param. Ela já se mudou 2 vezes até de cidade e conseguiu na justiça uma medida protetiva, o que não está impedindo que ele se aproxime. Vem na porta do condomínio todos os dias, mensagem me xingando. Sempre eu chamo a viatura. Ele vem na minha casa, ele desliga a luz, aí eu chamo a polícia vem, a polícia vai comigo lá fora, eu ligo a luz de novo. Aí eu volto para dentro de casa, a polícia vai embora, e sempre assim. A medida protetiva é concedida quando a juíza entende que existe a importunação e o risco de ameaças e agressões. A distância que deve ser mantida depende de cada caso, mas se a pessoa for pega descumprindo a ordem, a pena é de 2 anos de prisão sem o pagamento de fiança. Não precisa esperar que ele pratique nenhum novo crime contra ela. Geralmente tem uma proibição de aproximação de alguns metros, então se ele está na porta da casa dela pedindo para entrar, é importante que ela tranque, ligue para a polícia falando, avisando que tem medida, pedindo para que compareçam ao local, que ele pode ser preso em flagrante. Não espere ele ir embora e nem espere ele aumentar as agressões para poder pedir ajuda da polícia. O descumprimento da medida já foi registrado pela vítima, mas sem um pedido de prisão expedido, ela continua com medo. Ele vai me matar, eu sei que eu vou morrer. Ele sempre fala que vai me matar, que vai tacar fogo na casa. Só vou resolver isso depois que eu estiver morta. Ele resolve. E agora a gente fala daquele caso chocante de um menino de 4 anos que foi internado na UPA de Formosa com queimaduras na cabeça. A suspeita da polícia é que essa queimadura tenha sido feita pelo pai e pela madrasta, usando um ferro quente. A criança passou o fim de semana internada em Formosa. Ontem foi transferida para o Agarram, em Brasília. E nesse momento a criança está passando por uma cirurgia para fazer um enxerto e a reconstrução do couro cabeludo. A gente continua aí acompanhando esse caso e torcendo pela rápida recuperação desse menino. E agora é hora de mostrar a sua sugestão de reportagem. Moradores de Cidade Ocidental mandaram pra gente fotos de um carro que caiu numa ponte. Quem tá lá é a repórter Camila Castro. Camila, vários acidentes aí estão acontecendo, é isso mesmo? Boa tarde para você.
Estão acontecendo muitos acidentes aqui na ponte do Ribeirão Saia Velha, que fica na divisa da Vila Flamboyant, que faz parte de Lusiânia, e também na divisa aqui do Parque Nápoles, que faz parte já de Cidade Ocidental. Eu estou aqui, olha só, com os moradores dessa região que sofreram um acidente no último domingo. Eu começo falando aqui com o Rogério. Rogério, no último final de semana você estava passando por aqui com a sua esposa por volta das 4h30 da tarde, né? Depois de ter chovido bastante, o seu carro derrapou e caiu aqui no córrego, foi isso? Boa tarde. Justamente, fui para buscar minha filha no Valparaíso e estava descendo aqui. Como aqui tem um cascalho, não é fixo, não tem o preparo adequado, o carro derrapou e caiu embaixo. Para vocês verem, não tem a contenção para segurar. Se tivesse, nós não tínhamos caído lá embaixo, saímos machucados, pedimos socorro. Demorou, foi os próprios pessoal que passou, que ajudou nós a chegar no hospital, tudo para resolver. E isso aí, ó, tá um descaso, não tem iluminação, não tem nada. Isso foi porque durante o dia e de noite. Aqui toda hora cai gente aqui dentro, cai carro aqui, tudo, tem criminoso aqui, tudo. Tá difícil isso aqui, tá difícil mesmo, difícil. E é isso mesmo que o Rogério falou, não tem a barra de proteção aqui nessa ponte. A gente vai ver agora imagens de como ficou o carro da família do Rogério. Realmente ficou muito danificado. A esposa dele está aqui, olha só. E ela está sentindo fortes dores no corpo por conta desse acidente. E eles estavam me contando que, por sorte, a filhinha deles não estava dentro do carro na hora desse acidente. Tá difícil mesmo, né? Você também passa por aqui sempre. E tem medo de cair nessa ponte também? Boa tarde. Realmente é complicada a situação aqui. Como ele diz, não tem a parte de contenção aí, a iluminação, não tem nada. E cada vez que você passar, você passa com medo. Porque um carro de trabalho igual dele, tá aí, ó, tem que voltar para o trabalho, cadê o carro? Tá lá só o bagaço. Aí o que adianta? O carro de trabalho dele, o meu também, todo mundo que tem seu carro de trabalho. Passa aqui acontece uma coisa, graças a Deus foi só danos materiais. Que no caso nem no município de Lusiânia, nem do Ocidental vai arcar com esses prejuízos aí. Ou seja, ele vai ficar um bom tempo sem o carro até ele conseguir resolver a situação dele e comprar outro. Olha, e não é só o Rogério e o Delcimar que reclamam dessa situação não, viu? A gente conversou com outros moradores, né, motoristas que passam por essa região, eles também reclamam muito das condições dessa ponte que não tem proteção. Vamos ver agora. Muito perigoso, escorrega muito, né? Aí é perigoso demais. A gente precisa realmente de fazer essa mureta aqui, precisaria de fazer, né? Mas eu acho que existe uma situação aí, não sei como é que é, divisa de município aí, né? E aí a gente não sabe, um fica jogando um pro outro e a gente fica aqui. Bom, e como a gente viu aí, a principal reclamação dos moradores é porque não tem essa proteção lateral aqui nessa ponte. E olha, você estava me falando também que não é o primeiro acidente que acontece, né, Rogério? Não é o primeiro. Teve outros também, motoqueiro já caiu aqui dentro, não é o primeiro. Não é o primeiro. Tinha que acontecer aqui de madeira aqui, não sei se foi os próprios moradores que arrancou ou se foi do outro acidente, mas não tem mais. Olha, o interessante, como eu já falei, é que essa ponte divide os dois municípios, Cidade Ocidental e Lusiânia. A parte que faz parte, o trecho que faz parte da cidade de Lusiânia está asfaltado. Já o trecho que faz parte de Cidade Ocidental, olha só, não tem nenhum asfalto e quando chove os carros deslizam bastante aqui e acabam caindo nesse córrego. A situação está bem perigosa. Eu volto com você e vamos ouvir então a resposta da Prefeitura de Cidade Ocidental para saber por que essa ponte, né, não tem contenção, se de fato essa ponte é só de responsabilidade da Prefeitura de Cidade Ocidental ou se também a Prefeitura de Lusiânia tem responsabilidade. Eu volto com você e você responde para a gente aí. Obrigada, Camila. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa de Cidade Ocidental, mas até o momento nós não tivemos resposta. E agora a gente lembra um crime bárbaro que está completando 1 ano. É o triplo assassinato que aconteceu numa fazenda em Catalão. 3 idosos de uma mesma família foram assassinados por 4 homens. 2 dos suspeitos continuam foragidos e os 2 que estão presos ainda não foram julgados. Para homenagear as vítimas, a família preparou uma celebração. Já se passou 1 ano que 3 pessoas da mesma família foram brutalmente assassinadas numa fazenda a 25 quilômetros de Catalão, aqui na região sudeste do estado. Saudade, principalmente, em primeiro lugar, muito grande. E assim, não sei, a nossa parte fica muito devendo a parte de justiça, não sei, que eu tô fazendo 1 ano agora, que todo mundo sabe, e nada ainda. Seu Geraldo tinha 86 anos de idade.
Ele e as 2 filhas dele, Benedita Marques, de 61 anos, e Maria Marques, de 59 anos de idade, foram amarrados e mortos a golpes de enxada depois que criminosos roubaram a fazenda deles. 4 homens são suspeitos do crime. Para a polícia, eles disseram que teriam usado drogas e bebidas alcoólicas antes de decidir roubar os idosos na fazenda. Dione Henrique e Wanderson Alves Fernandes estão presos. Mas ainda não foram julgados porque a justiça precisa ouvir testemunhas para decidir o que vai fazer. Agora, outros 2 suspeitos desse crime estão foragidos. O que a gente quer é que julgue eles, que seja pena máxima. No Fórum de Catalão, a resposta que a gente teve é que a Justiça ainda não sabe quando o caso vai ser julgado. Já a polícia continua à procura dos 2 foragidos. E o Ministério Público deve apresentar hoje ainda mais uma denúncia contra o João de Deus na Justiça. Ontem, promotores interrogaram o médium sobre casos de abusos sexuais denunciados por 5 mulheres. Foi a segunda vez que João de Deus foi interrogado pelo Ministério Público de Goiás sobre os casos de abuso sexual. Por questão de segurança, os promotores preferiram ouvir o médium dentro do núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde ele está preso há quase um mês. O depoimento durou cerca de 3 horas. O interrogatório foi sobre os casos de 5 mulheres que denunciaram o médium aqui por abuso sexual. São mulheres de Goiás, Distrito Federal e São Paulo. Com o interrogatório, os promotores devem apresentar ainda nesta terça-feira a segunda denúncia contra o médium na Justiça. O promotor Luciano Miranda conversou com a nossa equipe logo depois de ouvir João de Deus. Disse que o médium respondeu às perguntas e negou ter abusado sexualmente de mulheres durante tratamentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. Ele respondeu da forma como ele entendia que era pertinente. A primeira denúncia feita pelos promotores foi acatada pela Justiça, que instaurou o processo penal. João de Deus já é réu por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável contra 4 mulheres. Ele também foi indiciado pela Polícia Civil por posse ilegal de armas de fogo. 50 milhões de reais em imóveis e dinheiro do médium foram bloqueados pela Justiça Goiana. Nesta terça-feira, o Tribunal de Justiça de Goiás deve retomar o julgamento do habeas corpus, pedido pelos advogados de João de Deus. O julgamento foi suspenso na última quinta-feira porque um desembargador pediu mais tempo para analisar o processo. Hora de mais uma participação aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, o 984424000, mensagens que estão chegando aqui agora para a gente. Cirlane, do Jardim São Paulo, gostaria de saber alguma posição da Secretaria de Educação. Temos vários estudantes que vão para colégios estaduais. O problema é que não temos transporte escolar e as aulas já começam na próxima segunda. A maioria das famílias não tem condições de pagar transporte. Fico alerta aí para a Secretaria de Educação. A gente vai atrás disso também para saber o que está acontecendo. Valdemir, do Jardim Ingá, minha esposa, está gestante há 5 meses, não tem ginecologista aqui no Parque Estrela Dalva 9 e não tem ninguém para informar quando vai ter. Não tem ninguém para acompanhar as gestantes do pré-natal enquanto chega o médico. Realmente ficar sem pré-natal não dá, está aí a reclamação do Valdemir. E veja a seguir, nós vamos ajudar, você vai conhecer a história da dona Alzenira, que por conta do diabetes há 3 anos ficou cega. E ainda, zoneamento no Lago Paranoá foi delimitado para dar mais segurança ao usuário. Nós voltamos já.